Quem está pronto para voar como a águia aí? Deixa eu ver. Então abra a sua Bíblia aí, em Isaías 40. O povo de Deus tem que ser assim, povo animado, amém? Olha que imagem bonita, pessoal. Parece a face de uma pessoa, parece ou não parece? Essa cara de uma pessoa assim, ó. Hein? Que ave é essa? Uma águia. Tem diferença da galinha? Ó, a ave predadora, os olhos dela é de frente. A ave que é caçada, né? Vamos lá, a galinha, os olhos é do lado. Já percebeu? Já viu gente que só fica olhando para um lado e para o outro na igreja? Para ver o que está acontecendo, tem que olhar para frente. Fala para a pessoa do lado, diga, olha para frente. Amém? Então a águia, ó, olha o olhar dela, penetrante, sobrancelha firme, baixa assim, né? Que isso, hein? Só Deus, é ou não é? Então é Isaías, capítulo 40. Todo mundo achou aí, amém? Isso, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 40. O título da nossa mensagem hoje é, Aprendendo a voar com as águias. Quem quer voar como uma águia? Quem já viu uma águia por aí? Você já viu? Aonde? Na televisão. Você não vai ver a águia voando por aqui não, meu filho. A águia não voa baixo, a águia só voa alto. As águias fazem os seus ninhos nos mais altos penhascos. Você sabia que uma águia, de uma ponta a outra da asa, uma águia adulta, mede em média 3 metros? Você já pensou? Eu acho que 3 metros, deixa eu ver ali, 1 metro, 2 metros, 3 metros, mais ou menos como daqui na parede, ela com as asas abertas. De comprimento ela mede 90 centímetros. Você já pensou? Ela não voa baixo, amém? A águia voa alto. A águia tem uma vida de qualidade, ela voa acima das tempestades, acima das nuvens, amém? Então, o título da nossa mensagem hoje é Aprendendo a voar com as águias. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Então, em Isaías, você abriu aí já? No capítulo 40, no versículo 31, está escrito assim na palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Completa aí, lê comigo. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos ler de novo? Mas os que esperam no... Dá uma paradinha. Esse versículo, essa promessa, é só para quem espera em Deus. Se você espera do governo, então você não vai ter as forças renovadas. Se você espera no marido, meu Deus, se o marido morreu, o que vai ser de mim? Se meu marido me deixar, o que vai ser de mim? Então essa promessa não é para você. Se você espera lá no salário do pai e da mãe, pobre da velhinha se aposentou, em vez de curtir, tá os filhos ainda, os filhotes no ninho, querendo comer a aposentadoria da velhinha. Então essa promessa não é para você. Essa promessa é para aqueles que esperam no Senhor. Que diz, o meu socorro vem do Senhor. Davi diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, subirão com rapidez acima das tempestades, correrão e não se cansarão. Olha para a pessoa do lado, vê se está com cara de cansado. Dá uma olhadinha. Está com cara de cansado? Porque Deus renova as forças daquele que espera nele. Eles correm e não se cansam. Caminharão e não se fatigarão. Pessoa que espera em Deus, ela não fica fatigada. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais esse casamento. Não aguento mais ir para a igreja. Nada dá certo na minha vida. Não, isso não é o perfil, a atitude de quem confia em Deus, de quem espera em Deus. Os que esperam em Deus terão as suas forças renovadas. Amém, pessoal? Então, coloca a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração.
Querido Pai, a minha oração nesta manhã é que o Senhor dê o Espírito Santo a cada um que está aqui. Meu Deus, e faça de cada um deles como uma águia. Ah, meu Deus, vem renovar as nossas forças. Vem ajudar, meu Deus, para que nós possamos correr a corrida da fé. Para que não venhamos nos fatigar, nos desanimar, olhar atrás, tirar a mão do arado. Fortalece essa igreja. Fortalece a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Meu Pai, esta é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre os passos de um homem que decidiu olhar para Deus e se juntar a outros 2 homens mais fortes e sábios do que ele. Nós vamos aprender sobre um homem que ele decidiu parar de olhar para as pessoas, para o que elas dizem, para o que elas pensam. Ele decidiu olhar só para Deus. E aí ele teve como inspiração 2 homens. Ele observou que aqueles homens eram águias de Deus. Ele observou que aqueles homens eram sábios, eram cheios do Espírito de Deus. Ele disse, eu vou me juntar com esses 2 homens, porque eu quero ser igual a eles, eu quero voar como eles. Amém, pessoal? Quem é esse homem? Esse homem é Caleb. Quem já ouviu falar em Caleb alguma vez na vida? Caleb é um águia de Deus. Mas por que ele é um águia de Deus? Porque ele escolheu ser, ele decidiu ser, ele trilhou o seu caminho para ser. Amém, pessoal? Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Mais uma vez, quem está vivo, diga amém. Amém. Então, se você ainda não morreu, ainda dá tempo você vencer. Caleb vai conquistar a sua maior vitória com 85 anos. Quem aqui tem de 85 para cima? Deixa eu ver. Ninguém? Só o senhor? Está vendo? Então ainda dá tempo. Ele conquistou a sua maior vitória aos 85 anos. Fala para a pessoa do lado, então ainda dá tempo para nós. Dá ou não dá? Sim ou não? Então vai para Josué capítulo 14. Vamos aprender aqui um pouquinho com a vida desse grande homem de Deus, que eu gostaria que Deus me desse, olha, se Deus me desse metade da garra desse homem, eu já estaria muito feliz. Porque o Caleb foi um homem de Deus. Ele decidiu ser um homem de Deus. Josué capítulo 14. Quem achou, diga amém. Isso, em nome do Senhor Jesus. No versículo de número 6, está escrito assim: Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Então, olha que bonito, ele foi até Josué e ele reivindicou não um favor a Josué, ele reivindicou o cumprimento da palavra, da promessa que Deus lhe havia feito. Então, o primeiro passo que ele, Caleb, deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a guardar as promessas de Deus em seu coração. Você tem guardado as promessas de Deus no seu coração? Você carrega promessas? Como assim, pastor? Na Bíblia tem promessas para a família, promessas para a vida sentimental, promessas para a saúde, promessas para o casamento. Você carrega promessas? Qual é a promessa que você tem de Deus para esse problema que você está buscando a solução? Qual é a promessa? Qual é a promessa que te sustenta? Jesus disse, edificai a sua casa sobre a rocha. A promessa é essa rocha, a palavra de Deus é essa rocha. Qual é a rocha, a promessa em que você está firmado? Promessa? Não sei, pastor. Se você não tem uma promessa, você nunca vai ter o milagre. Primeiro passo para se receber um milagre de Deus é ter uma promessa, uma garantia desse milagre. E o Caleb aprendeu a guardar a promessa de Deus, a guardar as palavras de Deus. Foi o primeiro passo que ele deu para voar junto com as águias de Deus. Duas dessas águias são Moisés e Josué. São águias de Deus.
então eu aprendo mais. Muitas pessoas hoje vêm à igreja e ouvem a palavra, mas ao sair lá fora, já não se lembram do que foi pregado. Isso é uma verdade. Está cheio de pessoas, você perguntar, você veio no culto domingo? Você foi no culto domingo? Fui. O que o pastor pregou? Meu Deus, eu não lembro. Nem do tema a pessoa não lembra, quanto mais dos versículos. Você precisa aprender a guardar a palavra de Deus. Aprenda isso. Deus não tem compromisso com homens, e sim com a sua palavra. Deus não tem compromisso nem comigo, nem com vocês. Ele não deve nada para nós. Mas se um de nós pegarmos uma promessa dele e ousarmos crer nessa promessa, ele vai cumprir essa promessa na nossa vida. O compromisso de Deus não é com você, é com a palavra dele. Então, para que ele possa te atender, você precisa ter a palavra dele na sua boca e no seu coração. Em Jeremias, não vai lá não, lê só aqui. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, a palavra diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela não é sobre nós, aprenda isso. Deus não vela sobre a sua vida, Ele vela sobre a promessa, sobre a palavra que está no teu coração. Se você ousar crer na palavra, crer na promessa, então Deus vai cumprir ela na sua vida. Ele vela. Aqui diz mais, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Repito, Deus não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com a palavra dele. Você quer receber o milagre? Procure uma palavra, procure uma promessa que diz respeito ao seu problema. Creia nessa promessa, agarre ela, escreve na tábua do teu coração e você vai ver Deus cumprir essa promessa na sua vida. Amém, pessoal? Quem guarda a palavra de Deus não andará tropeçando em pecado. Se você está tropeçando em pecado, é porque você não guardou a palavra de Deus. Você não tem guardado a palavra de Deus. Porque quem guarda a palavra de Deus não anda tropeçando em pecado. Josué capítulo 14, leia aí comigo, versículo 6, vamos ler? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a quem? A Moisés, o quê? Homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Moisés, homem de Deus. Então, o segundo passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a ver e respeitar Moisés como um homem de Deus. Moisés era o pastor deles. Moisés era o bispo deles ali. Era o guia, era o líder. E ele aprendeu a respeitá-lo, a vê-lo como um homem de Deus. Quem é o homem de Deus que Deus levantou para guiar você pelo deserto? Você tem respeito pela pessoa dele? Você trata como um homem de Deus? Ou você vê como um qualquer? Há pessoas que não sabem diferenciar um ímpio pecador de um homem de Deus. Tem pessoas que respeitam e honram mais os ímpios do que os homens de Deus. Se você quiser vencer com Deus, você tem que parar de dar ouvidos a quem fala mal de pastor, a quem fala mal de igreja. Você tem que honrar a sua igreja, honrar o seu pastor, porque foi ele que Deus levantou para velar pela sua alma, para orar e interceder. Então eu vejo que Calebe, ele aprendeu a respeitar o homem de Deus, Moisés. E nós precisamos seguir esse exemplo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, ele lhe dá o discernimento de espíritos. E a pessoa facilmente consegue perceber a diferença. Quem tem o Espírito Santo consegue perceber a diferença de quem é de Deus e quem não é. Esse irmão aí é de Deus. Esse irmão aí é só uma face, ele não é de Deus. Essa igreja é de Deus, essa outra não é. Esse pastor é de Deus, esse outro pastor não é. Quem tem o Espírito Santo também tem o discernimento. Também consegue discernir os espíritos. Você não pode sair por aí falando de quem você não conhece.
Ah, mas eu acho, não é eu acho. Então, essa qualidade em Caleb ajudou Caleb a ser um águia de Deus, a andar com Deus. Quem tem temor de Deus jamais despreza a autoridade de um servo de Deus. Se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, se você tem o temor de Deus, você não vai desprezar a autoridade que há na igreja, que há no pastor, que há na obra de Deus. Tem pessoas que desprezam. Eu me perdoe pegar no pé e eu tenho que pegar mesmo. Tem gente que honra mais o médico, porque lá na hora da consulta ele não chega atrasado nem a pau. Honra o juiz, no dia da audiência não chega atrasado. Mas no culto vem de qualquer jeito. Vem no dia que dá certo, chega na hora que dá certo. Você tem que aprender a honrar a autoridade de Deus. E a honrar as autoridades que Deus colocou também na igreja. Você tem que ter mais honra pela igreja do que mesmo pelo tribunal lá do juiz. Porque aqui é o tribunal de Deus. Amém, pessoal? Então, eu até preguei sobre isso sexta-feira. Miriam ficou leprosa porque não teve temor de falar contra Moisés. Caleb tem respeito por Moisés, porque ele é um homem de Deus. Tem respeito por Josué, porque ele é um homem de Deus. Miriam não teve respeito e ela ficou leprosa. Amém? Então vamos para o versículo 7 agora. Capítulo 14, versículo 7. Da idade de 40 anos, quantos anos? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor. Você observa que ele sempre se refere a Moisés como servo do Senhor. Toda vez que ele cita o nome Moisés, ele fala servo do Senhor. Porque ele reconhece Moisés como um homem de Deus. Então, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Nesse dia aqui, Moisés levantou quantos espias? 12 espias. E ele enviou para espiar a terra de Canaã. Josué e Caleb faziam parte desses 12. Nós conhecemos a história. 10 trouxeram um relato negativo, um relato mentiroso, medroso. Mas Josué e Caleb trouxeram um relato positivo. Trouxeram um relato de fé. Não, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra eles. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nola dará a terra que mana leite e mel. Então, ele falou aqui no finalzinho ali, eu destaquei em amarelo. E eu lhe trouxe resposta, não como a maioria trouxe. Eu trouxe como eu senti no meu coração. A boca fala do que o coração está. O que tinha no coração de Caleb? Diga comigo, fé, confiança em Deus, certeza da vitória. E os outros 10 tinham medo, dúvida, não confiavam em Deus. Então eu aprendo aqui, o terceiro passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a ter opinião própria. Isso aqui é muito importante, irmãos. Você precisa ter opinião própria. Caleb não era Maria vai com as outras. Você é Maria vai com as outras? É uma pessoa que segue a multidão? Que vai pelo que todo mundo está falando? Não, mas fulano falou, mas Beltrano falou, mas você viu? É o que você está sentindo? Não, eu sinto diferente, mas está todo mundo falando. Se você é Maria, vai com as outras, você nunca vai voar como uma águia de Deus. Deus não gosta desse tipo de pessoas. Está todo mundo lá, junto ao rei lá, antes de Davi, gente, fugiu agora, Saul. Está todo mundo lá na batalha junto a Saul, com medo dos filisteus, se tremendo com medo de Golias. E Davi chega e diz, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não é Maria, vai com as outras. Davi fala segundo o seu, porque no coração dele ele confiava em Deus. Esquece a opinião dos outros. Está todo mundo dizendo, mas é difícil. Está difícil, antigamente era mais fácil. É porque as coisas mudaram. Mudaram nada. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se meu Deus deu vitória para os servos dele no passado, Ele vai dar vitória para mim hoje. Se Deus curava no passado,
Deus vai curar ainda hoje, Deus vai me dar essa cura, Deus vai me dar esse milagre. Então você não pode ser Maria, vai com as outras. Você não pode ir pela opinião dos outros. Caleb foi? Não, ele não se deixava levar pela opinião de pessoas medrosas, derrotadas e fracassadas. Aqueles 10 espias eram medrosos, covardes, fracassados, que não conheciam a Deus, que não respeitavam a pessoa de Moisés. Caleb não. Caleb preferiu confiar em Deus. Amém, pessoal? No versículo 8, lê aí. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Olha o que eu destaquei. Ele não chama aqueles 10 espias por outro nome. Não, ele chama de meus irmãos. O que eu vejo aqui em Caleb? Ele chama os camaradas derrotados, fracassados, incrédulos. Ele chama de meus irmãos. Sabe o que eu vejo nele? O quarto passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a não desprezar as pessoas por não concordarem com ele. Mesmo não concordando com ele, ele não trata com desprezo, com desdenho. Ele respeita as pessoas da mesma forma. Não é porque a pessoa é de outra igreja que você vai desprezar ela. Não é porque o seu familiar ainda é macumbeiro, feiticeiro, espírita, que você vai desrespeitar ou desprezar essa pessoa. Trate com respeito. É meu irmão, é minha mãe, é meu tio. Vou tratar com amor, vou tratar com carinho. Quem está entendendo? Tem religiões aí, tem igrejas, que se as pessoas não forem da sua igreja, eles não respeitam. Eles desdenham, tratam mal. Então, Caleb, ele tem respeito pelas pessoas, isso é muito interessante. Ele sabia respeitar as diferenças. Amém, pessoal? Versículo 8, na parte B agora. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Vamos ler juntos? Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ele chama meu Deus. Ele falou, eu perseverei em ficar firme crendo na promessa. Eu perseverei em continuar servindo a Deus e indo à igreja independente da minha situação. Eu perseverei. Você tem perseverado? Ou você está desanimado? Porque os outros desistiram, você vai desistir também? Pastor, lá em casa todo mundo desanimou, todo mundo já desistiu, ninguém quer mais vir na igreja. E você vai parar? Ou você vai continuar? Então, ele disse, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, o quinto passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele perseverou em seguir ao Senhor. Amém, pessoal? Não é fácil seguir e servir a Deus, não é fácil. Se você disser que é fácil servir e seguir a Deus, é porque você não está fazendo o que Deus gosta, você está fazendo o que o diabo gosta. Porque quando a gente faz o que é reto aos olhos de Deus, irmãos, é luta, perseguição, é afronta, é calúnia, é luta para todo lado. Quanto mais perto de Deus você chega, mais pedra você leva, mais pedradas, mais você é acusado. Então não é fácil seguir e servir a Deus. Todos os dias o inimigo coloca ciladas em nosso caminho para nos desviar do Senhor. Todos os dias o diabo vai tentar desviar a mim e desviar a você dos caminhos de Deus. Mas se você perseverar até o fim, diga comigo, eu serei salvo. Se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Versículo de número 9, vamos ler? Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés viu o esforço de Caleb. A Bíblia diz, socorri um que é esforçado. Moisés viu o esforço. Deus tem visto o seu esforço? Deus tem visto você se esforçando? A sua família tem visto você se esforçando? Os seus colegas obreiros, os seus colegas membros da igreja, o seu pastor tem visto você se esforçando?
Moisés viu o esforço de Calebe. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em... Ele falou, Deus me conservou em vida. Ele está dando crédito por ele ainda estar de pé. Ele está dando crédito por ele ainda estar vivo. Ele está dando a quem? A Deus. Ele não bate no peito e diz assim, eu estou de pé porque eu sou tal, eu sou esforçado, porque eu sou um guerreiro. Não, não. Eu estou de pé porque Deus me conserva de pé. Porque Deus me sustenta. Se tem comida na sua mesa, é porque Deus te dá comida. Se você tem um cantinho para morar, é porque Deus tem te dado um cantinho para morar. Tudo é misericórdia dele. Não deixa de agradecer a Deus, não. Dê a glória a ele, amém? Então, o sexto passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a entregar o controle de sua vida nas mãos de Deus. Fala para a pessoa do lado, diga, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus dirigir o seu casamento, a criação dos seus filhos. Deixa Deus conduzir os seus negócios. Faça tudo conforme a direção de Deus. Você vai ver o vencedor que você vai se tornar. Calebe entendeu que nada poderia acontecer na sua vida sem a permissão de Deus. E não pode. Tudo que tem acontecido na sua vida foi permissão de Deus. Às vezes não é vontade. Pastor, eu caí. Deus permitiu. Por quê? Porque talvez você se afastou dele, da palavra. Se afastou do mandamento. Pastor, eu tive um grande prejuízo. Deus permitiu. Porque talvez ele mandou a palavra e você não ouviu a voz dele. A Bíblia diz que antes da queda, Deus fala 1 e 2 vezes. Mas ninguém atenta para isso. Deus tenta alertar. Você pode se lembrar que a palavra foi pregada. Amados, o Espírito Santo está nesse altar. E ele fala, ele guia a igreja. O problema é que a palavra entra aqui e sai por ali. Se você vencer hoje, vencer amanhã, vai ser permissão dele, vai ser com a ajuda dele. Amém? Jeremias, lê só aqui. Jeremias 9, 23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie na sua sabedoria. Não, porque eu estudei, eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, eu sou tudoado. Se glorie em Deus. Se eu estou de pé, porque Deus até aqui me ajudou. Tem esse versículo? Até aqui me ajudou o Senhor. Amém, amados? No versículo 10, aí na sua Bíblia, Josué 14, 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Quanto tempo se passou? Quando Deus o escolheu, ele tinha 40. 45 anos se passaram, quantos anos ele tem agora? Quanto tempo demorou para a bênção dele chegar? Pergunta para a pessoa do lado, você suportaria esperar 45 anos pela sua bênção? É mais do que a minha vida, eu estou com 37. Você suportaria 45 anos esperando a sua bênção? Eu tenho falado isso esses dias aqui na igreja. Quando você lê a Bíblia, dá uma observada. A maioria dos homens e mulheres de Deus que receberam os maiores milagres foi os que mais esperaram. Você pega Ana, você pega Davi. Davi foi ungido ali com 16 para 17, foi reinar com mais de 30. José, você pega o próprio Moisés, teve que ir lá para o deserto esperar 40 anos. A maioria do povo de Deus, na Bíblia, eles esperaram muito pela sua bênção. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha, se eu não me engano, 75 anos. Deus veio cumprir, ele tinha 25 anos. Quando Isaac casou com Rebeca, ela era estéril. Quando casou, Isaac tinha 40.
A Bíblia diz que ele orou instantemente por Rebeca, porquanto ela era estéril. A Bíblia diz que quando ela veio gerar o seu primeiro filho, quantos anos ela tinha? Ela não fala dela, porque mulher não pode falar a idade, amém? Então, quando Isaac casou, ele tinha 40. Quando Rebeca veio conceber, ele tinha 60. Quantos anos? 20 anos. Será que alguém aqui tem orado 20 anos por uma bênção? Tem gente que não aguenta nem 20 dias, nem 20 meses, nem 20 semanas. Já quer sair da igreja. Já está desanimadinho, biquinho. Vou trocar de igreja. O problema não é a igreja, amados. O problema é o seu relacionamento com Deus. Você tem que entender. Então ele diz, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. O que eu aprendo? O 7º passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a esperar em Deus. Oh, amados, não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo dele. É claro, não vamos ser ingênuos. Existem bênçãos que são para ontem, não dá para esperar. O gás acabou, dá para esperar um ano? Não. Está na metade do feijão lá. Então, tem bênçãos que são para ontem. Apareceu uma doença no seu corpo. Doença é algo urgente, não dá para esperar 10 anos pela cura. Deus vai te curar hoje. Agora, você quer comprar um carro novo, aí dá para esperar. Quer construir uma segunda casa, é o casamento, é o namoro, é um passeio, é a realização de um sonho. Tem coisas que dá para esperar, tem coisas que não dá. Você está desempregado, a luz por pagar, aluguel por pagar, dá para esperar? Não, é para ontem. Então você tem que julgar quando a bênção é uma necessidade e quando é uma vaidade. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, mas no tempo dele. Agora, se é uma necessidade, aí você pode bater o pé no chão porque é para ontem. Tem coisas que não dá para esperar. Amém, pessoal? Então ele aprendeu a esperar em Deus. Tem coisas que nós temos que esperar. A conversão do marido. É claro, é algo urgente, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Tem pessoas que vieram para a igreja no tempo errado, e aí, ao invés de receber a palavra, foi vendo defeitos, saiu criticando e nunca mais voltou. Então nós temos que orar a Deus para ser o dia certo, a pregação certa, o culto certo, e a pessoa vai se converter. Amém, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Ó. Ele não deixou o desânimo roubar a sua esperança. Fala para a pessoa do lado, diga, não deixe o desânimo roubar a sua esperança. Tem pessoas que o desânimo já roubou a esperança dela. Não deixe o desânimo roubar a sua esperança. Amém, pessoal? Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Leia aí a continuação 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Que isso, hein, amados? Estou com 85 anos e eu estou tão forte, me sinto tão bem, tão animado, tão vigoroso, tão cheio de fé, como no dia que Moisés me chamou. Esse é o espírito de águia. Deus disse que ia renovar as nossas forças. Nós iríamos correr e não nos cansarmos. Amém? Ele está dizendo ainda tem a mesma força, o mesmo ano. O que eu aprendo aqui? Veja, porque ele soube esperar em Deus, praticando a sua palavra, o Senhor renovou as suas? O Senhor renovou. E mesmo na sua velhice, ele ainda é um homem produtivo e cheio de vigor. Está cheio de homem aí com 50 anos que está morrendo. Posso falar uma coisa? Não vou ficar chateado comigo, não. Se ficar também não tem problema, não. Mas tem uma turma que só pensa em se aposentar, irmão. Doido para, me perdoe, para acontecer alguma coisa para aposentar. Eu duvido se o Caleb estava pensando em aposentadoria. Rapaz, a aposentadoria é uma consequência da vida.
Se vier, amém. Se não vier, eu vou trabalhar e vou comer do suor do meu rosto. Repito, a aposentadoria é uma consequência da vida. Não é um presente, não. Eu não queria me aposentar para ficar parado, caindo, esperando as coisas caírem do céu. Você vê que tem homens, tem mulheres, que mesmo aposentado ainda trabalha. Mesmo aposentado, ele não consegue ficar quieto. Ele caça uma coisa para fazer, mexe numa coisa, mexe em outra e tal, e não para. Por quê? Porque tem vigor, porque tem ânimo. Pede isso para Deus, rapaz. Pede isso para Deus. O senhor está dizendo que é um erro se aposentar? Não, não falei isso. Mas não pode ser o seu sonho. Tem homem que está com 30 anos, já está pensando no dia da aposentadoria. Eu vou comprar uma rede preguiçosa para deitar. Diga, está amarrado. Se a aposentadoria chegar, amém, glória a Deus. Se por acaso eu adoecer, um acidente de trabalho, e eu me aposentar, louvado seja Deus, vamos se aposentar sim. Mas não pode ser o seu sonho. O seu sonho, meu irmão, é chegar em 85 anos com vigor. Quem está entendendo? Eu falo para Deus, Deus, se for para eu adoecer e viver deitado em cima de uma cama doente, me leva logo. Eu quero morrer, quantos anos que eu falei, David, que eu quero morrer? 85? Não, foi 86, né? Um pouquinho um a mais do que ele. Mas 86 com vigor, pregando o evangelho, com saúde. Porque se for para estar doente, não tem graça, amados. Pede a Deus isso. Senhor, me renova as forças, renova o meu ânimo. Renova, meu Deus. Me dá força para trabalhar. Espírito de coragem. Amém, queridos? Deus o estava fazendo ser uma pessoa cada dia melhor. Cada dia melhor. Ó, a cada ano que se passava, a vida dele melhorava. A vida melhorava para ele. Amém, pessoal? Tem que ser assim. Ele era da turma da terceira idade. Deixa eu ver, quem é da turma da terceira idade aí? Nossa, só uns dois aí, que vergonha. Você tem que ter orgulho, rapaz. Se você tem 60, terceira idade é 60 para cima, né? 60 para cima? Quem tem mais de 60 aí? Dá glória a Deus aí que você está vivo. Você está vivo ainda. Ele era da turma da terceira idade, mas dava show em muito jovenzinho molenga e preguiçoso. Está cheio de senhores, senhoras com 60, 70, 80, que dá show em muito jovenzinho, muita mocinha nova aí. Tem uns jovens em molenga, umas mocinhas preguiçosas, que não sabem fazer um angu, é ou não é? Tem umas moças de hoje que se casar e o marido disser, eu quero comer um angu, um frango com quiabo, ela vai pedir no iFood. Vai procurar no iFood onde que faz frango com quiabo. Porque a preguiça, a molenga não sabe fazer nada. Misericórdia. É assim ou não é? É verdade, rapaz. Então ele era da turma da terceira idade, mas dava show em muito jovenzinho. Amém, pessoal? E qual era o segredo dele? Qual era o segredo dele? É que ele aprendeu a voar com as águias. Quem foram as águias exemplo para ele? Moisés e Josué. Ele não foi aprender com aqueles 10 espias molenga, ele aprendeu com Moisés e Josué. Então, o 8º passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu a escolher as suas amizades. Ó, quem são os seus amigos? Quem é a sua amiga, senhora casada? É uma que trai o marido, que adultera, que vai na macumba, no feitiço? Que anda parecendo uma piriguete no meio da rua, é as suas amigas? Quem é o seu amigo, homem casado? É um cara que trabalha e tira o pão da boca dos filhos para dar no bar? É um cara que trai a esposa? Que rouba a empresa, que passa a perna nos outros? É esse o seu amigo? Quem é a sua amiga, jovem? Aquela menininha lá na escola que dá show, já saiu com a sala toda? Quem é o seu amigo, jovem? Aquele rapazinho que puxa o baseado? Que fala na gíria, que anda chegando arrastando. Já viu como é que os malandrinhos andam? Anda tudo assim, pode ver. Eu fico os nóia andando, ele dá um caxingado assim, é porque os demônios que estão nele tem um pé torto. Quem são os seus amigos? Ó, são águias ou galinhas?
Quem são os seus amigos? São pessoas que voam alto ou pessoas que ciscam baixo? Quem são os seus amigos? Águias veem presas com carne de qualidade. Já as galinhas só veem minhocas, insetos e resto de comida pelo chão. Você anda com pessoas vencedoras ou fracassadas? Pessoas de caráter ou sem caráter? Pessoas visionárias ou pessoas com a mente fechada? Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Caleb não escolheu andar com os 10 espias fracassados. Ele escolheu andar com Moisés e com Josué. Quem são os seus amigos? Isso é interessante para refletir. Há pessoas que não sabem escolher suas amizades. O ditado diz, diga-me com quem tu andas. Completa. Eu direi quem tu és. Aprenda a andar com pessoas melhores do que você. Aprenda a andar com pessoas melhores do que você. Caleb não escolheu se juntar à turma dos espias incrédulos, não. Ao invés de andar com urubus, ele escolheu andar com águias. Aprenda a andar com pessoas boas, pessoas que têm palavras edificantes na boca, pessoas que andam com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Versículo 11, vamos ler, estou quase encerrando. E ainda hoje estou tão forte como do dia em que Moisés me enviou. Claro, ele anda com forte, ele se torna forte também. Qual a minha força então era? Tal é a minha força agora, para a guerra, e para sair e para entrar. Diga graças a Deus. Por que ele estava forte? Porque o Senhor era a força da sua vida. Porque o Senhor renovava as suas forças. Se você encontrar alguém triste por aí, desanimado, cabisbaixo, falando em suicídio, depressão, essa pessoa não lê a Bíblia, essa pessoa não ora, não jejuma, não tem comunhão com a igreja, não é fiel a Deus. Frequentar a igreja é uma coisa, ter comunhão com a igreja é outra coisa diferente, tá? Agora, pois, versículo 2, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, que são os gigantes, né? Grandes e fortes cidades ali, porventura o Senhor será comigo, olha a fé, porventura o Senhor será comigo, para expelir, como o Senhor disse. O cara é valente, irmão. Então ele disse, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Não foi nem Moisés, foi o próprio Deus. Então o 9º passo que ele deu para voar junto a Moisés e Josué é que ele aprendeu que as bênçãos de Deus precisam ser conquistadas. A faculdade disponibilizou lá as vagas. A faculdade pública está lá as vagas, mas você tem que fazer o Enem, não é assim? Para conquistar aquela vaga. As bênçãos de Deus estão aqui, à sua disposição, mas você tem que conquistar essas bênçãos. Se você ficar de braços cruzados, reclamando da vida, se maldizendo de tudo, essas bênçãos não virão sobre você. Ele aprendeu que as bênçãos de Deus precisam ser conquistadas. Conquistada, guarde essa palavra. Se você for covarde e medroso, as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Se você é do tipo que só reclama, murmura, pragueja, se maldiz, você não vai chegar a lugar nenhum. Os espias voltaram reclamando, murmurando, falando que a terra tinha gigante, falando que Deus tinha trazido eles para morrer no deserto. Tem gente que só abre a boca para falar asneira. Vida, céu, nasci para sofrer, nasci para morrer. É para morrer mesmo, na hora certa. Então, se você for covarde e medroso, as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Diga comigo, e deu a Caleb, Hebrom em herança. Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Primeiro, porque ele não se esqueceu da promessa de Deus. Se ele tivesse esquecido e não tivesse ido até Josué reivindicar a promessa, ele não teria recebido. Muitas vezes você não recebe porque você esquece. Você tem que bater na porta de Deus como aquela viúva batia na porta do juiz todos os dias. Senhor juiz, julga a minha causa. Todos os dias. Chegou uma hora que o juiz não suportou e atendeu.
Deus quer ver você bater na porta dele. O Caleb foi valente, falou, eu quero a minha parte da herança. E está aqui o resultado. E Josué o abençoou. E deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. 14. Portanto, Hebrom foi de Caleb. Saiu vencedor. Foi de Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, em herança até o dia de hoje. Porquanto perseverou, olha a palavra aí, em seguir o Senhor, Deus de Israel. Diga graças a Deus. Está aí, amados. Está aí. Depois eu vou mandar essa mensagem para vocês, lá pelo WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp, pega um cartãozinho meu lá no balcão, salva o meu nome, o meu número com o meu nome. Tem que salvar o nome na agenda, senão não chega não. Manda um oi para mim, coloca assim, Pastor Rony, aqui é a irmã fulana, me adiciona aí. E aí toda a mensagem de domingo agora eu estou enviando. Passa para quem você quiser, assista outra vez, para você ver. Deus quer te ver vencer, mas só depende de você. Amém?